Graça e paz, irmãos. Amados, quero só lembrar a igreja para continuar orando pelo Felipe, pela Michele, pelo Pedro. Já faz um mês que eles estão em Dallas, participando lá do Instituto Cristo para as Nações. E se você quiser, o Felipe está participando da equipe de ministradores daquela instituição. Então, todo dia, 11 horas da manhã, tem a capela, é o culto da escola, e o Felipe é um dos músicos que está tocando. 11 horas da manhã, você pode entrar no site do www.cfni.org e você entra lá em TV e assiste ao vivo. E você pode dar um alô, faz um tchauzinho. Mesmo que ele não veja você, mas você está vendo ele. Isso é importante. Então, estejam orando por eles para que Deus possa estar abençoando a vida deles. Amém? Que bom. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículos de 11 a 28. Os irmãos estão vendo aqui na nossa frente uma tenda. Não é um tabernáculo, é uma tenda. E essa tenda, ela procurou ser algo que imaginamos que o povo de Israel usou no período do deserto. Isso porque nós estamos vivendo a festa de tabernáculos. E a festa de tabernáculos, ela tem 3 partes, como nós vimos pregando. A primeira delas é o toque do chofar, que já fizemos no primeiro dia da festa, que foi o dia 4 de setembro, que foi também o Ano Novo Judaico. Ontem, dia 14, terminando no dia 14, começou na sexta-feira, fechou no sábado, foi o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, sobre o que vamos pregar hoje. E no 15º dia, que vai ser domingo que vem, começa o dia da festa de tabernáculos. E o povo de Israel, ainda hoje, faz uma réplica de tenda, e nessa tenda eles deixam armada por 7 dias. Nesse lugar, a família faz as refeições e procuram se lembrar do período em que passaram no deserto, quando eles viviam assim, armando e desarmando as tendas. Eu quero agradecer aos irmãos. Eu havia pedido alguma coisa mais simples, mas os artífices da igreja são assim, por demais, né? Então, parabéns, vamos aplaudir aos irmãos aí, ao Jairo, Elaine, a Elianai, e uma equipe muito vasta, porque para armar essa tenda aqui, eu vi que hoje tem um exército de homens aqui para armar. E muito obrigado aos diáconos que ajudaram. As frutas, eu acho que elas não vão durar até a semana que vem. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Isso aí, se vai ser suco aí na cantina, não sei como é que vai ser isso aí. As uvas eu dou conta, a maçã também, o restante, a goiaba eu deixo para os irmãos. Mas muito obrigado, Deus abençoe. E na realidade a tenda, ela não era necessariamente com esses elementos, né? Ela era erguida, mas a parte de cima da tenda, ela era de pele de cabra, de uma forma que ela permitisse que eles deitados vissem as estrelas. Porque havia uma promessa do Senhor que o povo de Israel seria como as estrelas do céu. Então, eles deveriam deitar e ver as estrelas. Eu quero que você escreva assim: sinal sempre nos aponta para as promessas. Então, quando eles viam as estrelas, se lembravam das promessas. O sinal sempre nos aponta para a promessa. E a promessa nada mais é do que uma profecia, que o responsável de cumpri-la é quem faz a promessa, quem libera a profecia.
Então, quando Deus disse para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas, Deus é quem teria que fazer isso ser cumprido. Então o povo se deitava, olhava. Essa cobertura também tinha como propriedade evitar que a chuva, o orvalho, aquilo que viesse, não entrasse. Ela tinha uma certa impermeabilização e que impedia que entrasse. Por outro lado, ela não era aberta como nós vemos assim. Ela só era aberta na frente. As pessoas entravam por aqui e saíam por aqui. As laterais da tenda, elas eram fechadas, e elas eram fechadas com o que nós hoje conhecemos como tapete. Tapete de quilim, tapete de pele de cabra. Porque eles eram criadores de cabra. Você se lembra da história de Jacó? Então eles tinham muitos desses animais. E eles utilizavam isso. E eles faziam tapetes e faziam então a cobertura lateral. Por que ela era assim? Por causa do deserto. O irmão sabe que no deserto durante o dia é muito quente, mas à noite é muito fria. Porque a areia, ela tem uma capacidade de transmitir o calor muito rapidamente, a sílica. Então ela esquenta, porque ela transmite o calor do sol que bate ali, mas quando o sol se vai, ela esfria rapidamente, e então a temperatura cai bruscamente. E o vento que vem. Então isso torna a temperatura no deserto à noite também muito fria. Por outro lado, também havia as tempestades de areia, o vento, né? Então isso tudo fazia com que o povo se protegesse. E aqui nós temos à frente, irmãos, o que a gente procurou colocar, alguns elementos. Aqui está a azeitona, e da azeitona se faz o azeite, se faz o óleo da unção, se faz o óleo para a lamparina, e aqui nós temos ali um tipo de óleo, temos a azeitona ali, que em Israel, naquela região, ela é muito produtora disso. Nós temos o vinho, eles faziam também, por causa das uvas, faziam vinho, e aqui estão as frutas. Por que estão frutas hoje? Tem até a fruta brasileira aqui, laranja, a banana e tal. Porque aqui está faltando a tâmara, está faltando o damasco, que são frutas mais propícias daquela região. Mas aqui nós estamos abrasileirando, né? Mas o que é isso aqui, irmãos? Porque nós estamos na festa de tabernáculos. Eram 3 festas, e essas festas acompanhavam as estações. A primeira festa, que é a festa de Páscoa, a festa de Páscoa era quando se colhia os cereais. Então o trigo, cuja folha está aqui, trigo, a farinha e todos os outros eram a primeira colheita, durante o período da Páscoa até Pentecostes. Até Pentecostes. Então era um período da fartura da produção dos cereais. Então eles tinham cereais durante aquela primeira festa. Depois, quando chegava a festa de setembro, que era a festa de outono no hemisfério norte, lá na Palestina, era a época das frutas. Então, eles tinham muitas frutas. Por que não como nós aqui, mas as frutas deles são aquelas frutas mais encorpadas, mais fortes, mais doces, como é o damasco, como é a tâmara. São frutas que nós aqui comemos em dezembro, indevidamente, como se fosse uma alusão ao Natal. Na realidade, para nós, as frutas nossas são essas, mas as deles são aquelas que nós comemos e são bem caras para nós aqui, mas lá elas são corriqueiras. Então, quando chega a festa de tabernáculos, na festa de tabernáculos nós temos isso. E o povo, quando ia celebrar, e o povo judeu é muito festivo, eles traziam isso para o templo, eles traziam isso como oferta. E, inclusive, quando chegavam em Jerusalém, havia os entrepostos, lugares onde trocavam aquilo que se trazia como oferta, trocavam por dinheiro, porque haveria então um grande afluxo de pessoas trazendo muito dos frutos, e isso não daria vazão dentro do templo. Então já havia uma estrutura organizada que as pessoas traziam e deixavam ali.
Então é muito bom nós vermos isso. Nós vamos deixar armado a tenda. Eu não sei se a gente vai conseguir deixar as frutas, né? Eu acho que se deixar aqui, ainda bem que a gente tem câmera ali para ver quem vai vir de noite, né? Pegar aqui. Mas é claro que eu estou brincando. Claro que nós não vamos poder deixar as frutas, mas vai ficar armada a tenda para que a gente possa nos lembrar. Então nós estamos começando hoje, irmãos, a trazer para a igreja aquilo que nós queremos, que no próximo ano façamos uma festa de tabernáculos. Um dia só, uma festa. Com música, com dança, com palavra, todas alusivas a este momento do povo de Israel, mas um momento bíblico. Eu disse para os irmãos que o sinal aponta para a promessa, o sinal aponta para a profecia. Mas o ato profético, que era o ato de fazerem a festa de tabernáculos, procura transformar de forma concreta, objetiva, a palavra profética. Então o sinal profético, ele aponta, mas o ato profético, ele procura materializar a palavra profética que foi liberada. Então o Senhor quis ensinar ao povo de Israel sobre o reino. Sobre o reino. Quando Jesus esteve entre nós, a palavra que veio é chegado a vós o reino. Então, todas as festas bíblicas apontam para o reino e para o Messias, Jesus. Então, as festas bíblicas são atos proféticos que procuram concretizar, materializar a palavra profética. Aquela profecia que foi dada. Então, quando o Senhor fala de tabernáculos, e tabernáculos divididos em 3 festas, como o toque do chofar, o toque do chofar é o toque de chamamento, de alarme do povo, para que o povo preste atenção ao que vai acontecer. E no nascimento de Jesus, diz o texto de Lucas, que houve um som, os milícias celestiais apareceram, e para os pastores que estavam no campo, foi-lhes anunciado as boas novas. É que havia nascido o Messias esperado na cidade de Belém. Então havia uma palavra, e aquele toque estava concretizando uma palavra. Quando nós olhamos para isso, podemos entender que algumas dessas palavras ou dessas festas já, de fato, não somente se concretizaram como atos, mas pelo fato de Jesus ter vindo e realizado a Páscoa e o Pentecostes. E tabernáculos no seu primeiro momento, que é a vinda de Jesus no seu nascimento. Então hoje, quando nós falamos desses aspectos, nós estamos querendo apontar à igreja, ensinar à igreja o que significam esses atos proféticos, estas festas bíblicas, e qual a aplicação delas para os nossos dias. Porque hoje, como cristãos em Cristo Jesus, nascidos de novo, recriados pela palavra, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, como diz Paulo, temos o mesmo batismo, então nós temos uma nova visão. Nós estamos além do véu, além daquilo que foi cumprido com a morte vicária de Jesus. E então Hebreus, no capítulo 9, versos de 11 a 28, e eu peço que os irmãos permaneçam assentados enquanto eu vou ler o texto. É um texto longo, mas o escritor de Hebreus, é muito interessante isso, irmão. Deixe-me fazer um preâmbulo antes de ler o texto. Amém? Você viu uma palavra profética aqui, irmãos? Fazendo um preâmbulo aqui. Hebreus. Carta então escrita aos Hebreus. Hebreus significa o povo do outro lado. Está se referindo ao povo
judeu, ao povo de Israel. Ele está escrevendo para o povo de Israel e esclarecendo a respeito de Jesus, para o povo de Israel. João nos diz assim: veio para os que eram os seus e os seus não os receberam, não aceitou. Então aqui o escritor de Hebreus, que nós não conseguimos identificar quem seja, alguns acreditam a Paulo, mas isso não tem uma concordância. Ele procura explicar ao povo o papel de Jesus. E nesse texto que nós vamos ler, ele vai estar sendo enfático com relação ao dia da expiação, ao dia de Yom Kippur, ao dia do jejum que o povo faz. Mas há uma coisa interessante que eu quero nesse preâmbulo comentar com os irmãos, que é o seguinte: quando nós lemos o livro de Apocalipse, os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, João está sendo arrebatado, mas ele recebe uma palavra do Senhor Jesus para as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia, devido à expansão do Evangelho nas viagens missionárias de Paulo, não são igrejas de Jerusalém. Nessas igrejas havia judeus, mas também havia muito povo gentio. Possivelmente, em sua maioria, era uma maioria gentílica. Os irmãos sabem que Paulo tinha uma estratégia missionária, uma estratégia de evangelização. Quando Paulo viajava na sua viagem missionária, a primeira coisa que ele fazia, ele procurava a sinagoga dos judeus. A sinagoga foi uma modalidade que os judeus introduziram durante o período do cativeiro babilônico. Eles não tinham tempo para cultuar, eles se reuniam em salas, em casas, em um arremedo de templo que eles chamaram de sinagoga. E aí eles se reuniam lá. E depois que eles voltaram para Jerusalém, essa forma permaneceu pela diáspora, pelos judeus que ficaram espalhados pelos diversos lugares da terra. Então, quando Paulo chegava numa cidade, Éfeso, Antioquia, ele fazia, o primeiro lugar que ele ia era uma sinagoga. E chegando lá, ele começava a falar de Jesus. E então, a igreja nasceu no meio do povo judeu e ela se expandiu. Mas muitos se agregaram. E aí, em Éfeso e nos lugares que Paulo ia, havia os gentios e iam se convertendo. E nós temos muitos exemplos bíblicos disso. Lá em Apocalipse, quando João recebe a palavra é para as 7 igrejas da Ásia. E essas 7 igrejas eram formadas por pessoas, judeus ou não judeus. E João, então, dá uma palavra que o Senhor envia, e para cada uma havia uma mensagem específica. Mas no capítulo 4 em diante, há uma mudança. As igrejas saem de cena e começa a haver a manifestação do poder de Deus com relação ao povo de Israel. E aí nós vamos ver todas as dispensações das taças, dos anjos, dos animais, de tudo aquilo que nós conhecemos no livro de Apocalipse. Nesse momento, há um interregno, há uma separação entre a igreja e o povo de Israel. Não que o povo de Israel não seja a igreja, mas para se cumprir as promessas do Senhor para o povo de Israel. E aí há uma dicotomia, há uma separação, que Paulo trata disso no capítulo 11 de Romanos, que hoje nós podemos compreender olhando tantos anos à frente. Paulo escreveu isso no primeiro século, e nós estamos tratando isso no século 21. Então, nesse momento, há uma separação, e diz que a igreja dos gentios causa ciúme aos judeus com relação ao Messias. E então, nesse momento, quando a igreja, aquela igreja tratada pelo Senhor na Ásia, significa a igreja do Senhor,
ela é arrebatada. E é sobre isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E então começa um período que, teologicamente, nós conhecemos como o período da tribulação. E aí, se vamos discutir se a igreja passa pela tribulação ou não passa, nós não vamos fazer isso agora. Mas o ponto é que do capítulo 4 de Apocalipse para frente, há uma tribulação, há uma perseguição. A igreja já não está mais sendo tratada ali, e sim o povo de Israel. Por que eu estou falando sobre isso? Por causa do livro de Hebreus, que eu quero que os irmãos leiam comigo agora, o capítulo 9, a partir do verso de número 11. Hebreus 9, 11 em diante. Fala sobre o sacrifício de Cristo, que não se repete, é perfeito em Deus. Ou seja, em outras palavras, ele está completado. O ato profético está finalizado. Ele fez uma vez e pronto. Não há necessidade de o fazer de novo. Tanto é que ele diz assim para nós: fazei isto em memória. Um novo mandamento vos dou. Então, nós hoje entendemos que a festa de Páscoa, Pentecoste e a primeira parte de tabernáculos já estão completadas. E Hebreus diz assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, veja que coisa impressionante, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, e aí ele já não está, continue por mim, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Porque ainda há testamento. É necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Aquele que fez o testamento. Ele está dizendo que um testamento só tem validade quando a pessoa que fez o testamento morreu. Se ela está viva, o testamento não pode ser aplicado, porque a pessoa está viva. Você concorda com isso? Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual descreveu para vós outros. E igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento não há remissão. Continuando, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário
que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, sublinhe na sua Bíblia, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Amém? Levante a sua mão. Pai, muito obrigado por esse texto. Aplica aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sobre que contexto está o escritor falando? Sobre o contexto do dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse dia, os judeus fazem, ainda hoje, um jejum nacional de 25 horas. Não de 24, de 25 horas. Um dia e mais uma hora. Por que fazem isso? Porque é a lei. Porque é a tradição judaica. É como eles fazem. Nesse dia, o sumo sacerdote, não mais hoje porque não há o templo, mas quando havia o templo, o sumo sacerdote, e havia dois sumos sacerdotes. Havia o sumo sacerdote de exercício para aquele dia, e havia um outro sumo sacerdote que, tanto quanto o primeiro, se purificava, se banhava 5 vezes para ter a sua purificação. O outro era o reserva e fazia a mesma coisa. No primeiro dia do toque do chofar, este sumo sacerdote e o outro se recolhiam a um quarto dentro do átrio do tabernáculo e ficava lá se preparando. Não podia ser contaminado, não podia ter problema algum. E ele ficava lá se purificando, se guardando para o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Quando o dia raiava, havia um ritual que tinha que ser cumprido por um dos sacerdotes, não pelo sumo sacerdote, mas por um dos sacerdotes. Ele tinha que sair do tabernáculo e olhar para ver se o dia tinha amanhecido. E quando o dia amanhecia, ou seja, os primeiros raios do sol chegavam, a luz do dia clareava, ele gritava: o dia amanheceu. E então o sumo sacerdote tomava o primeiro dos 5 banhos que ele iria tomar naquele dia, que eram os banhos da purificação. Depois ele vestia a sua roupa. Ele vestia 8 vestimentas naquele dia. Ele vestia as suas roupas íntimas, tinham que ser de linho branco, limpo, sem uma mancha. Depois ele vestia um robe, sobretudo, também de linho. Ele vestia mais um tipo de um peitoril de linho branco. Então ele vestia 4 roupas de linho. Depois ele vestia 4 roupas. E a pastora Ivete, quando estava lendo o texto de Êxodo, disse assim: e todos trouxeram, inclusive, as roupas sacerdotais. Então, desde o período do deserto, eles tinham roupas sacerdotais, que eram roupas que tinham ouro, tinham tecidos finos, linho, pedras preciosas, como este anel que a igreja nos deu. Eles tinham 12 pedras em 4x3 fileiras e pedras preciosas que formavam o peitoril da roupa do sacerdote. Então ele vestia aquelas roupas e por último ele colocava uma coroa de ouro aqui, na cabeça dele. E com aquelas roupas todas, e tendo numa delas sinos, ele estava preparado para começar a fazer os sacrifícios que ele tinha que fazer naquele dia. Mas num determinado momento do dia, haviam 2 bodes escolhidos que tinham que ter a mesma idade, o mesmo peso, não tinham que ter mancha nenhuma, tinham que ser 2 bodes semelhantes. E o sacerdote pegava então uma caixa de ouro, e nessa caixa de ouro tinha 2 coisas escritas ali dentro.
que estava escrito ali era para o Senhor, para Iavé e para o povo. Para o Senhor, melhor corrigindo, e pelo povo. 2 tábuas escritas dentro dessa caixa. Então, um sacerdote trazia, abria a caixa e o sumo sacerdote enfiava as 2 mãos juntas ao mesmo tempo e tirava essas tábuas escritas. A tábua que estava escrita para o Senhor, ele colocava no bode da direita. A tábua que estava escrita pelo povo, ele colocava no bode da esquerda. Por isso que o Senhor diz: o Senhor afastará uns para a minha direita e outros para a esquerda. Virava o bode que estava com a tábua escrita pelo povo, virava para o povo. O povo estava no átrio, no portão, não entrava naquele pedaço. Virava para o povo. Vestia ele com um manto vermelho. E pegava um sacerdote que saía com esse bode. E levava esse bode até uma colina alta, fora dos muros, fora dos limites de Jerusalém. E quando chegava lá em cima dessa colina alta, ele jogava o bode lá embaixo. Esse é o famoso bode expiatório. Você já ouviu essa expressão, bode expiatório? É essa expressão. Esse bode, o sangue dele era pelo povo, jogado lá. Esse bode tinha que morrer fora, porque ele estava carregando os pecados. Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz assim: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eu vos tornarei brancos como a branca lã. Então, a tradição judaica diz que quando esse bode, que foi escolhido pelo bode e pelo povo, caía nesse precipício lá embaixo, aquela roupa dele vermelha ficava branca. Isso é tradição judaica. Não significa que ficava. Mas isso é que Isaías, capítulo 1, verso 18, está dizendo. Ou seja, quando isso acontecia, simbolizava, significava que o perdão do pecado anualmente era perdoado. E aquele outro bode, o que o sacerdote fazia? Ele pegava aquele bode, imolava, matava, sacrificava aquele bode. Com uma faca ele cortava e colhia o sangue. Você se lembra quando a sua mãe matava a galinha em casa? Pegava, tirava assim o pelo, as penas da galinha do pescoço, virava o pescoço, pegava uma faca, ia lá na beira da pia, se lembra? Fazia assim, abolava ali, depois pegava o pescoço da galinha, dobrava assim, cortava e colhia, colhia na bacia. Você lembra disso? As minhas irmãs, eu sei que elas se lembram, eu sei porque elas me contam. Voltando aqui, eu estou falando de bode, não estou falando de galinha. Esse bode estava lá por Iavé, ele era sacrificado. Sacrificado. O sacerdote matava o bode. Pegava o sangue dele, botava nessa bacia, e com esse sangue e com a sua roupa, ele entrava, e ele teria que entrar pelo menos 7 vezes. Ele entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Além do véu, o povo não via. O povo não via. Ele entrava com aquela roupa toda, amarrado por uma corda, no dia da expiação, uma vez no ano. Nesse 10º dia do 7º mês, quando o povo estava apresentando os seus frutos, aquilo ali, traziam, naquele dia, no 10º dia, o dia em que o povo está de jejum, o povo está arrependendo-se dos seus pecados. Esse era o dia do arrependimento, o dia da expiação. O sacerdote tinha se purificado por ele, e ele entrava com aquele sangue, ele aspergia o sangue. Ele aspergia o sangue na câmara chamada Santíssimo Lugar. E ele pegava o sangue, e ele botava o sangue sobre o lugar da propiciação. Jogava o sangue sobre o lugar do candelabro. E jogava o sangue sobre a tampa da propiciação.
A tampa da propiciação era a tampa que cobria a arca da aliança, onde os querubins ficavam assentados. Naquele lugar, significa que a presença de Deus se fazia. Foi assim quando Salomão construiu o templo e trouxe a arca. Foi assim quando a arca entrou no tabernáculo, a manifestação da presença de Deus. Ocorre que, depois do exílio na Babilônia, não havia mais a arca da aliança. Ela já não existia mais. Ela havia se perdido numa daquelas batalhas. Dizem que Jeremias a escondeu numa gruta, no Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Mas isso é história. Essa é uma história de um livro dessa grossura, escrita por um jornalista francês, que foi contratado por um judeu multimilionário para descobrir a arca da aliança. Então, é um livro de Tudor Parfit. Esse livro você pode adquirir, se não me engano, é da editora Sextante, Em Busca da Arca Perdida. E esse senhor fez uma pesquisa durante vários anos, onde possivelmente estaria a Arca da Aliança. E ele descobriu coisas muito interessantes. Mas ele não conseguiu confirmar, evidentemente, nenhuma das teorias sobre onde está a Arca da Aliança. Uma delas é que ela está escondida numa gruta do Gólgota. Mas, nessa teoria dele, diz que quando Cristo foi crucificado no Gólgota, que é o Monte da Caveira, a gota do sangue de Jesus que caiu no solo, entrou por uma fresta e bateu em cima da tampa da propiciação. E nesse exato momento, a arca deixou de existir, perdeu o seu significado, porque ela era um ato profético. Quando Cristo, então, com seu sangue, nos salvou, aquele gota de sangue. Mas isso é uma teoria. A outra teoria, essa teoria, ela é contestada porque Cristo, na realidade, não foi, quando se diz na realidade, é outra teoria, né? Segundo uma teoria, Cristo não foi crucificado em cima do monte, mas ele foi crucificado na base do monte. Porque o texto diz o seguinte, que todos os que passavam pela estrada viam e liam o que estava escrito. Nós que fomos a Jerusalém, vimos que o monte é lá, a estrada ficava bem abaixo, porque hoje nós só conseguimos ver, por causa do período dos anos passados, já não conseguimos ver bem a face, a caveira no monte. Nós começamos a ver de uma parte do nariz para cima. Então, os estudiosos dizem que Jesus e os dois bandidos foram crucificados próximos à estrada, onde passavam as pessoas. Mas isso é apenas entendimento, teoria sobre onde Cristo foi crucificado. Uma outra teoria sobre onde a arca está é dos judeus etíopes. Na realidade, quando Salomão casou com a rainha etíope, ele teve um filho com ela. E esse filho foi instruído nas leis de Moisés até os 14 anos, como filho de Salomão, como filho do rei. E ali ele foi instruído. Ele era um judeu, filho do rei, Salomão. Quando ele chegou aos 14 anos, ele foi mandado para a Etiópia, para viver com a sua mãe. Então lá, ele construiu templos semelhantes e trouxe sacerdotes para se fazer cultos, como em Jerusalém ele tinha feito. Isso é teoria. E aí, quando Israel estava para cair, os etíopes, os judeus etíopes, vieram, pegaram a arca e deixaram uma cópia da arca no templo. Isso é teoria, porque você sabe que não podiam mexer na arca, tem que mexer na arca, sem cumprir o período
de purificação seria igual a Iatolá e Iobá. E meteram a mão na arca e foram fulminados na hora lá. Lembram disso, dessa história? Então, meus irmãos, isso é só a teoria. Mas quando o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, depois do cativeiro babilônico, no tempo de Jesus, ele aspergia um lugar onde não havia nada. Porque a Arca da Aliança não estava mais ali. Ele fazia isso. E toda vez que ele entrava, ele tinha que fazer 7 vezes. Fazia por si e pelo povo. E aquele animal, aquele bode que havia sido imolado, morto, ele era dividido e era queimado no altar. Queimado no altar. E então o sacerdote fazia isso 7 vezes e trocava de roupa, porque a sua roupa, o seu linho ficava sujo do sangue. E ele tinha que trocar, e toda vez que ele trocava, ele tomava um banho. E toda vez que ele fazia isso, a sua roupa que tinha sinos, o tilintar dos sinos era ouvido pelas pessoas que estavam lá fora. Mas havia uma particularidade. Toda vez que ele entrava no Santíssimo Lugar, era a única vez do ano em que se pronunciava o tetagrama sagrado e se pronunciava o nome do Senhor Deus. Yevá. E aí, quando ele pronunciava aquele nome 7 vezes, o povo lá fora se ajoelhava e dizia o mesmo nome. Irmãos, havia uma unção tremenda naquele ponto. E o povo se sentia, de fato, perdoado dos seus pecados. De fato, o povo sentia que o Senhor estava aceitando e levando o pecado com aquele bode expiatório e com o sangue, aceitando a remissão. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso era o dia da expiação. Mas o ponto interessante, meus irmãos, é que quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3, o profeta diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aí em Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21, se diz o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Meus irmãos, o livro de Hebreus, ele busca então trazer um entendimento. Que ele diz assim: não é mais com sangue de bode, o bode expiatório, nem um bode imolado por Eva, não é mais isso. Não é mais um tabernáculo feito por mãos humanas, não, mas um novo tabernáculo feito no céu celestial. Ele está se referindo a Jesus. Ele diz: um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que fez isto uma vez só. Uma vez só. E ele ainda mais diz assim: porque se não fosse assim, ele teria que fazer todos os anos. Mas não, ele fez uma vez só e suficiente.
E ele ainda completa no verso 27 e diz: se ao homem está reservado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. E o verso 28 ele completa: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, ao mesmo tempo que o escritor de Hebreus procura dizer o seguinte: esta festa já não tem mais sentido, o dia da expiação já não tem mais sentido, Cristo já fez. Hoje, irmãos, não tem mais sentido para nós e nem para os judeus, porque Jesus já cumpriu. E aí eu quero dizer para os irmãos que aqui, neste momento, ocorre uma fundição de dois momentos. Jesus morreu na Páscoa, mas nós estamos falando do dia da expiação. Jesus morreu como o cordeiro prometido a Abraão, cujo chifre se tornou no chofar, não este, que é um chofar de antílope, mas um chofar de chifre de carneiro, que é menorzinho, aquele primeiro que eu tinha, que os irmãos conheceram, que eu dei de presente para outro pastor. Jesus completou. Aí então nós entendemos o seguinte, caminhem comigo nisso agora para a gente completar esse momento da palavra. Quando Jesus foi morto no dia de Páscoa, não na sexta-feira, mas na quinta, à tarde, quando ele morreu, ele diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Naquele momento, o livro de Hebreus diz o seguinte: este é o sumo sacerdote. Vou dizer novamente. O livro de Hebreus diz assim: este é o sumo sacerdote. Vejam, meus irmãos, o sumo sacerdote pegava e fazia um ato profético. Um ato profético procura materializar uma profecia. Jesus não fez ato profético. Jesus foi a própria profecia. E o verbo se fez carne. Hoje se cumpriu esta palavra sobre os vossos ouvidos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra que o era, o espírito volte a Deus que o deu. Gênesis capítulo 2, verso 7. Do pó da terra formou o Senhor o homem, e soprou em suas narinas o fôlego, o ruá, pneuma, o fôlego de vida, o fôlego de Deus. E o homem se tornou alma vivente. Alma vivente significa aquele que vive a vida de Deus. E o homem se comunicava com o seu Criador. Quando entrou o pecado, diz Paulo, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas aquele que deu vida a Jesus tornará a dar vida aos vossos corpos mortos. Então aquele que está em Cristo é nova, diga comigo, nova criação. Diga comigo, nova criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. E então Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento que Jesus morre, o véu do templo se rasga. Não há mais separação. Não há mais. Todos nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar. Não mais por sangue de bodes, nem de cordeiros, nem de cabras, de sangue de forma alguma, mas pelo sangue de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, o que acontece? Jesus
não foi crucificado em Jerusalém. Ele não morreu em Jerusalém. Ele não morreu, deixe-me explicar isso bem. Ele não morreu dentro da cidade murada. Diga comigo, Jesus não morreu dentro da cidade murada. Jesus morreu fora dos muros. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque o próprio Hebreus diz que tinha que ser crucificado fora dos muros. Deixe-me explicar isso para os irmãos. Hoje, quando você vai a Jerusalém, a Igreja Católica, por meio da mãe de Constantino, determinou todos os pontos dentro da cidade murada. O lugar onde Jesus morreu, o sepulcro dele está lá. Aí vão as pessoas e beijam o lugar do Santo Sepulcro, dentro da cidade murada, tudo errado. Isso é mentira. Naquela época era ignorância, mas hoje é mentira. Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas hoje nós já sabemos. Então, esses lugares tinham que não existir mais. Alguns lugares foram preservados não pelos católicos, mas pelos grupos evangélicos. É interessante você perceber isso. O Monte das Bem-aventuranças tem lá um mosteiro católico. É um dos poucos lugares. O Monte das Oliveiras, da Bem-aventurança. Desculpa, o Monte das Bem-aventuranças, não o Monte das Oliveiras. Mas Jesus foi crucificado fora dos muros. Por que ele foi crucificado fora dos muros? Porque assim como ele é o Cordeiro de Deus, Páscoa, que tira o pecado do mundo, João Batista, referindo-se a Jesus, ele também é o bode expiatório. E o bode expiatório tinha que ser levado para um lugar fora dos muros, num precipício, num lugar alto, e tinha que ser jogado para que fosse dilacerado e que o seu sangue, então vertido, transformasse a roupa do bode vermelha em branca como a branca lã, por causa do profeta Isaías, que diz isso, que o sangue do Senhor nos remiu de todo o pecado. Então Jesus foi crucificado fora dos muros. Ele foi dilacerado, como diz o capítulo 53, pelos nossos pecados. E nós sabemos que o Senhor recebeu chicotada, o Senhor foi macerado, e foi levado, e carregou a sua cruz. E ele foi crucificado, se em cima do monte, se embaixo do monte, não importa. Mas ele foi crucificado, todo dilacerado. E na sua cabeça, não como o sumo sacerdote fazia, com uma coroa, e na sua cabeça foi-lhe posta uma coroa de espinhos. E aquela coroa de espinhos dilacerou a sua cabeça. E quando ele entrou no Santíssimo Lugar, sim, não foi a aspersão do sangue do bode por Eva, mas o sangue do próprio Cristo, que sem pecado pode perdoar os nossos pecados. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor, porque foi por mim, foi por você que ele entrou naquele lugar, foi por mim e por você que ele morreu naquela cruz. Depois que Cristo morreu, ele não ficou dilacerado. O Senhor providenciou um lugar, ele foi sepultado. E neste lugar que ele foi sepultado, no jardim, havia uma prensa de óleo. Aquilo era um lugar onde se fazia da azeitona, óleo. E num túmulo novo puseram Jesus. Puseram Jesus naquele túmulo. E puseram os guardas para guardar. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sabe por que Jesus ressuscitou, irmãos? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a nossa dívida que havia com Deus foi paga. Esse é o dia da expiação. Expiação significa pagamento de dívida. Expiou os pecados, pagou as dívidas. Já não há mais dívida. Estamos livres, livres, livres. Diga para o irmão que está ao seu lado, você está livre. Está livre. E então o Senhor ressuscitou. Porque a morte
A morte é o pagamento do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Como é que diz lá? Porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida. Irmãos, esta vida não é o nosso respirar. Não, a vida é a presença de Deus. Pastor Ivete, depois que assumiu aqui, depois do período de louvor, estava aquela atmosfera de adoração, como se estivéssemos no Santíssimo Lugar. Ela disse: Deus está aqui. Sabe, irmãos, vida é o contrário de morte. Vida é uma sentença de Deus sobre mim e sobre você. Jesus diz assim, quando foi ressuscitar Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda esteja, viverá. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vossos delitos, vossos pecados, viverá. Assim éramos nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas Jesus, naquele dia em que ele foi crucificado, ele morreu. Foi feita a expiação pelo nosso pecado. Ele entrou no Santíssimo Lugar, não como sumo sacerdote 7 vezes, entrou uma única vez. Não com uma coroa de ouro, nem com roupa cheia de sinos, não, nem com uma corda amarrada. Mas ele entrou. Rasgada foi o véu que separava, aspergido aquele lugar, e ele deixou de ser necessário. Deixou de ser necessário. E no dia da expiação, eu e você fomos salvos. Jesus então pegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o bode de expiação, o bode expiatório que vai para fora dos muros. Nesse mesmo dia, Jesus juntou os dois e transformou estes 2 atos proféticos completados para a honra e para a glória de Deus. É o que diz Hebreus: para a glória de Deus, não feito por homens, não mais de animais, mas pelo sangue do próprio Filho de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Eu fico impressionado com essas coisas. Eu fico impressionado como que Deus é maravilhoso, é lindo. Irmãos, e aí, para nós, o que significa isso hoje? Pastor, ok, entendi. Então não precisa nisso, nada. Podemos dar uma banda aqui nessa tenda, porque ela não precisa mais disso. Podemos avançar e comer todas as frutas? Sim, podemos. Podemos. Você não vai estar cometendo nenhum sacrilégio. Isso ali é um memorial, né? É só para a gente se lembrar. Só para a gente se lembrar. Porque quando a gente se lembra, tem a oportunidade de pregar. Como nós estamos pregando, explicando. Isso é ensino. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes nós já tivemos ensinos sobre tantas coisas, mas poucas vezes sobre isso aqui, a verdade, sobre isso aqui, né? Quantas vezes nós... Obrigado, está na minha hora já, irmão Jair, tá? É da Lígia? É dele mesmo? Irmãos, quantas vezes, mas é tão importante que a gente veja isso, com esses olhos, com os olhos. Isso é apostólico, irmãos, trazer fundamento. Porque nós perdemos essas verdades, estão exaradas na palavra de Deus, esses ensinos vivos. E aí eu quero terminar eu estava no preâmbulo, agora vamos começar a mensagem.
Vamos deixar isso até domingo que vem. Domingo que vem tem mais. Mas eu quero terminar fazendo algumas aplicações, irmãos. Aplicações para a nossa vida, para o nosso hoje. A primeira delas é o seguinte: o dia da expiação é também um dia de arrependimento. É um dia de jejum, de arrependimento. O que significava arrependimento? Significava buscar ter consciência do seu pecado. E, meus irmãos, na realidade nós temos que entender o que nos afasta de Deus. Hoje nós sabemos que com a vinda de Jesus, nada nos afasta de Deus, porque tragada foi a morte na vitória. Ele levou o cativo o cativeiro. Ele nos trouxe vida, nós somos livres. Contudo, devemos nos arrepender da nossa iniquidade, dos nossos atos errados, daquilo que nós podemos eventualmente fazer que entristeça o coração de Deus. Eu me lembro quando eu era jovenzinho e ia nos retiros do Clube Bíblico, Jesus Vive. No primeiro dia, nós sempre dizíamos o seguinte: olha, você está chegando num retiro de 3 dias, vai ser muito bom, você vai fazer novas amizades, você vai conhecer novas pessoas, você vai se divertir, você vai jogar bola, vai na piscina, você vai ouvir palavras que vão edificar a sua vida. Agora pense um pouquinho no que você gostaria de ver mudado na sua vida nesses dias do retiro. Sabe, irmãos, algumas vezes eu me lembro, quando eu era menininho e ia para esses retiros, eu dizia assim: eu preciso ver a minha vida mudada nisso. Me lembro que outros diziam assim: eu falo muito palavrão, eu preciso ver a minha vida mudada nisso, eu preciso parar de falar palavrão. Nós estamos falando de retiro espiritual de crente. Mas tem crente, irmão, que tem boca suja. A minha mãe dizia assim: vamos lavar essa sua boca com sabão de coco. Tem crente que precisa ter na sua casa sabão de coco. Irmão, pergunta para o irmão que está ao seu lado: você tem sabão de coco na sua casa? Irmãos, eu estou dizendo um dos aspectos. Temos que começar a olhar. É dia de arrependimento. É dia de arrependimento, eu digo assim: é dia de arrependimento. É dia de confessar pecados. É dia de tomarmos posse do que diz 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar. Limpar de toda a injustiça. Eu me lembro quando nós dizíamos assim, escrevíamos: eu preciso parar de falar palavrão, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de pensar besteira, eu preciso parar de quê? De que você escreveria, meu irmão? O que você escreveria? O que você diria? O que você poria nesse papel? É um dia de arrependimento, é um dia de expiação, é um dia de jejum, é um dia de confessar. Amém? É um dia que nós precisamos estar na presença de Deus. Não precisa ser ontem, como foi o dia para o calendário hebraico. Não, pode ser hoje, pode ser amanhã. Talvez você precise deixar algumas coisas na sua vida que não deveriam ser feitas mais. Eu sei que você sabe que eu estou falando com você. Eu sei que você sabe o que você precisa deixar de fazer. Eu sei que você sabe o que está entristecendo o coração de Deus. Quando eu era pequenininho, aqui na escola bíblica dominical, na classe das crianças, eu aprendi uma cançãozinha que hoje o meu netinho, não sei se vocês sabem, eu tenho um neto chamado Pedro, está em Dallas, orem por ele. E eu cantava essa musiquinha que diz assim: o sabão lava minha mão, mas Jesus, para me deixar limpinho. Essas eram as minhas professoras, irmãos. Não é? Bom. Amém. Que coisa linda. Que memória vocês têm. Arrependimento. Estar na presença de Deus. Saber que temos que estar na presença de Deus.
jejuar, orar, pedir perdão, fazer expiação na nossa vida, vestirmos de saco. Os intercessores da igreja têm um manto azul, e quando eles estão no seu dia de vigília, eles oram com aquele manto, oram por mim, por você, por todos os pastores, por toda a liderança da igreja, oram pelos 15 motivos permanentes que estão no nosso boletim. É a expiação, fazer expiação. Não há mais Santíssimo Lugar, ele foi rompido. Jesus rompeu, temos direto acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Mas eu e você precisamos continuar pegando do sangue de Jesus e limpando o nosso coração. E aquilo que não devemos fazer. Aquilo que não podemos fazer. Aquilo que não nos pertence. Aquilo que não agrada a Deus, eu não posso fazer. Eu não namoro nas trevas, eu namoro na luz. A minha vida é uma vida debaixo da graça de Deus. Eu não tenho duas contabilidades, eu tenho uma só. Eu não minto, eu não falo mentira, eu não pratico as coisas erradas. O dia do Senhor é o dia do Senhor. Eu não mato culto para fazer o que eu não devo fazer, como é costume de alguns. Como diz Hebreus capítulo 10, verso 25: não abandoneis as vossas congregações, nem para ir em outra congregação. Viu, irmão? Você que está assistindo na internet, parabéns, porque você está assistindo. Não pôde vir aqui, está na internet. Eu te parabenizo. Agora, aquele irmão, cabra safado, que matou o culto, espero que não tenha ido nessa manifestação satânica do Rock in Rio, e que me atrasou, e que eu levei 1h30 para chegar na igreja, que você não tenha estado nessa fila me atrapalhando, porque hoje é o dia da expiação, seu cabra safado. Eu não estou nervoso, estou enfático, irmãos. Qual é a primeira aplicação, irmãos? Temos que nos arrepender. Temos que expiar, temos que estar diante de Deus. Famílias onde há problemas, onde o marido não fala com a mulher. Problemas sérios, onde pais e filhos não se relacionam. Onde não há carinho, não há amor, não há compreensão. Irmãos, não pode ser assim. Hoje, acabado o culto da manhã, eu encontrei 3 irmãos que chegavam. Eu perguntei: de onde vocês vêm? Pastor, nós estamos vindo da casa de um irmão da igreja. A mulher dele saiu de casa. Irmãos da nossa igreja estão passando por momentos difíceis. Esse é o dia da expiação. Cada um compreender o outro. É dia da expiação. Muitos casais não conversam, não trocam ideias, não sabem dialogar, não buscam ajuda. Em suas casas há muitos sinais e maravilhas, panela voando, há línguas estranhas, xingamento. Você está rindo? Você está rindo? Que na sua casa não seja assim. Que na sua casa não seja assim. Porque se na sua casa for, dobre o seu joelho. Hoje é dia de expiação. Hoje é dia de expiação. É dia que o sangue possa limpar toda aquela roupa suja e tornar branca como a branca. Há uma segunda explicação, irmãos, uma segunda aplicação, quando nós pensamos no dia da expiação. Esse dia foi realizado por Cristo por meio de sua morte. Jesus expiou-se, imolando-se para nos salvar. Hoje devemos reconhecer o seu sacrifício e aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não adianta, irmãos, termos conhecimento disso, mas não descer para nós. Não descer para nosso espírito. Não podemos, irmãos, saber dessas coisas, não é aceitar Jesus. Precisamos aceitar Jesus. Aceitá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor. Aceitar o sacrifício dele, este que foi narrado aqui esta noite. Não podemos saber apenas, precisamos aceitar, crer no nosso coração, ter fé. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus,
Precisamos reconhecer isso e aceitar isso no nosso coração. Talvez você tenha entrado nesta casa, ainda não tenha dado um passo de fé, não tenha aberto o seu coração para Jesus Cristo, esteja dizendo: pastor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, você não precisa fazer nada mais do que abrir o seu coração e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Todas as demais coisas o Senhor fará por você. Deus mudará a sua vida, o seu caráter, as coisas que precisam ser mudadas. As coisas precisam ser mudadas. O meu velho pai, irmão, deixa o nariz dela no lugar. O meu velho pai contava uma história dizendo o seguinte: havia um delegado que assistia ao culto, sempre. E um dia o pregador virou para ele e disse: por que o senhor não aceita Jesus? Ah, pastor, eu sou um policial, eu sou um delegado, eu sou um homem que ando armado, eu preciso largar isso. O pastor disse: você não tem que largar nada, você tem que vir como você está. Por quê? Você faz alguma coisa errada? Ser delegado é uma profissão justa, honesta e necessária. O que você faz de errado? Ah, eu preciso largar. Não, abra o coração, deixa a luz do céu entrar e vai haver no seu coração a convicção do pecado, a convicção do que precisa ser mudado, e você então vai caminhar por um novo trilho. Amém, irmão? Então abra o seu coração para Jesus. Certa vez o pregador fez o apelo. Quando ele olhou para o lado, as pessoas que vieram à frente estavam o seu filho. Ele virou e disse: mas meu filho, por que você veio à frente? Você já não é crente? Ele disse: sim, papai, mas eu quis marcar o dia em que eu aceitei a Jesus. Meus irmãos, há muitos filhos nossos que crescem na igreja. Eles pensam, porque são nossos filhos, já são crentes. Não. Cada um precisa tomar a sua decisão. Então, se você é filho de crente, saiba que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Você também precisa se tornar um filho de Deus. Você precisa também aceitar a Jesus Cristo. Meus irmãos, quero completar esta palavra dizendo que esse dia da expiação, o dia de Yom Kippur, prefigura o retorno de Jesus, que virá com poder e glória para vencer seus inimigos todos e reinar em vida com a sua igreja. É isto que nós vemos em Apocalipse. É isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 9, diz, que ele voltará segunda vez, finalzinho do capítulo 28, e voltará, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Ele está dizendo: voltará Jesus para buscar a mim e a você, nós que aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus. O escritor bíblico diz assim: ele voltará segunda vez, e todo olho verá, todos nós veremos, todos os que estivermos vivos veremos, e poderemos estar na presença do Senhor. A minha oração nesta noite é que todos nós estejamos prontos, preparados para este grande e glorioso dia. Que Joel fala sobre isso. Joel capítulo 2 diz: o grande e glorioso dia do Senhor. Espero que eu e você estejamos prontos, que entremos pela porta da expiação, saiamos regenerados em Cristo Jesus, arrependidos, livres de todo medo e de toda iniquidade, para podermos glorificar aquele que vive e reina eternamente. Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que é digno de receber todo o louvor, toda a adoração. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos cantar. Ué, cadê os músicos? Arrebata. Não foi, não estou vendo sapato. Ah, estavam na tenda. Então, sai da tenda. Sai da tua tenda, ó filho meu. Nós vamos cantar pelo novo e vivo caminho. Pai, eu quero contemplar.
Como é que começa o cântico? Pai, eu quero contemplar. Levante as suas mãos. Tua glória e majestade. Quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade. No átrio ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, Pelo sangue de Jesus, eterno e sou sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a essa sala do trono, Pai. Leva-nos mais junto de Ti, Senhor. Leva-nos para onde não podemos mais sair, Senhor. Leva-nos, Senhor, para onde a Tua presença está. Pelo novo e vivo caminho. Vamos cantar mais uma vez. Levanta as suas mãos para os céus. Pai, eu quero contemplar. Permita ao Senhor, peça ao Senhor, Pai, eu quero contemplar Tua glória, Tua majestade, Senhor. Oh, Pai, quero sim. Pai, eu quero te adorar. Meu irmão, pode se aproximar. Pode se aproximar do altar, da tenda, do tabernáculo, da presença de Deus. Se você essa noite quer se aproximar do Senhor, no lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Levante a sua mão e diga: leva-me à sala do trono, pelo novo, Senhor, pelo novo e vivo caminho.
Irmãos, o Senhor está me fazendo lembrar de uma coisa. O Senhor está me fazendo me lembrar de uma coisa. Naquele dia em que Jesus entrou na sala do trono pela única vez, enquanto esteve aqui, Jesus nunca foi sumo sacerdote. Não consta nos anais das Escrituras que Jesus, como Filho de Deus, homem entre nós, tenha entrado no templo e ido ao sumo sacerdote e ido ao santíssimo lugar. Jesus nunca, diz o texto bíblico, não está escrito que ele entrou naquele lugar como homem. Mas diz o texto bíblico, na sua morte ele entrou naquele lugar. E sabe o que aconteceu, irmão? Eu vou lhe dizer. Eu vou te dizer o que aconteceu. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Sepulturas foram abertas, pessoas ressuscitaram. Pessoas ressuscitaram. Sabe o que aconteceu, irmãos? Famílias que estavam desunidas pela enfermidade foram unidas novamente e curadas. Eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. Famílias foram curadas. Há um filme épico chamado Ben-Hur, que a família de Ben-Hur estava leprosa, afastada, e quando Jesus morreu, a família de Ben-Hur foi curada. Sabe o que pode acontecer nesta noite? Se você tiver um encontro real com Jesus, a sua vida pode ser transformada. Hoje é dia de expiação. Hoje é dia de não vermos véu algum, de entrar arrependidos ao grupo de pessoas que está aqui à frente, cada uma perseguir dizendo: eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me entrego, Senhor, perdoa-me, Senhor, limpa-me, Senhor, cura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, salva-me, Senhor. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu resisti, mas esta noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você esta noite, pode vir à frente, meu filho. Se você quer esta noite dizer: pastor, eu tomo a decisão de vir a ser batizado, esta noite eu tomo essa decisão. Sai do seu lugar, eu quero ser batizado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, declare isso. Seja pelos séculos dos séculos. Amém. Está assentado. Declare isso para o Senhor. Diga para Ele quanto você o ama, quanto você é grato. Seja o louvor e
que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Recebe, é para ti, Senhor. É para ti, Senhor. É para ti, Vamos orar, queridos, vamos orar. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor. Vem, visita no Senhor nesta noite. Como foi naquele dia, visita no Senhor. Um ano novo, Pai. Um ano novo, novo. Unção fresca. Batiza, Senhor, renova. Senhor, Pai, Tu me mostras que havia pessoas aqui nesta noite que não tinham mais alegria em adorar, não tinham mais alegria em cultuar, não tinham mais alegria em ler a Bíblia, não tinham mais alegria em orar, não tinham mais alegria em vir à igreja. Estavam cumprindo, Senhor, religiosamente os atos que eram necessários. Senhor, hoje é dia que o Senhor nos lembra da expiação, que era dia de arrependimento, de confissão de pecados, dia de jejum, de vestir saco, de sentar em cinzas, para mostrar, Senhor, o nosso arrependimento. Senhor, mostra-nos onde erramos, onde temos entristecido o Teu coração. Espírito Santo, mostra dentro de casa, Senhor, o que precisa ser mudado. Quem sabe, Senhor, lá na escola ou no trabalho ou na repartição, Senhor, vem agora com Teu Espírito Santo e começa, Senhor, a trazer libertação ao cativo. Esse é um ano aceitável. O Senhor diz: eu vim para proclamar liberdade ao cativo. Se livre em nome de Jesus de todas as amarras das drogas, da mente poluída. Sim, Espírito Santo, onde o Senhor está, a liberdade, a cura. O Senhor vai curando agora nesta noite, Pai. Vai curando, Senhor. Vai curando. Ser curado, irmão, ser curado em nome de Jesus. Coloque a mão onde você sentir enfermidade, vai sendo curado em nome de Jesus. Pressão alta, diabetes, problema nervoso na mente, glaucoma, triglicerídeo, colesterol, pulmonar. Espírito Santo, em Tua presença nos encontramos. Somos um jardim regado, perfumado. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor.
Enfermidade, em nome de Jesus. Se você tem nome, eu te chamo pelo nome e digo: sai em o nome de Jesus, pois Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras somos curados. Receba em nome de Jesus. Senhor, nesta noite nós queremos pedir pelos pedidos que estão naquela salva de oração, mas queremos te pedir, Espírito Santo, por um enchimento especial na nossa vida. Enche-nos. Eu vou orar e você vai sentir da parte de Deus. Você vai sentir. Deus está falando ao meu coração que vai ser um frescor, algo assim, sabe? Quando você toma uma água que sacia a sua sede, sabe como é? Espírito Santo de Deus, envia os teus anjos agora com aquele cálice cheio da tua bênção. Espírito Santo, passeia aqui entre nós. Lá em cima, aquele irmão que está no último banco da galeria, esse irmão que está aqui embaixo na nave, o irmão que está aqui entre nós, derrama o Espírito Santo. Enche-nos. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Vai cantando, irmão, o Espírito Santo de Deus. O Senhor está derramando de uma unção nova sobre nós. Dos teus céus posso muito transbordar. Mais uma vez. Enche-me, peça ao Senhor, Espírito, mais que cheio, quero estar.
Posso muito. Sim, Senhor. Transbordar. Senhor, esta é a nossa oração. Faz-nos transbordar agora, Espírito. Vai enchendo cada um de nós. Aquele cantinho que faltava, aquela dúvida que restava, aquela inquietação que sempre estava presente. Senhor, vai transbordando agora. Vai enchendo-nos no teu Espírito, salvando, curando a nossa terra ferida, Senhor, transbordando o nosso coração. Neste dia, este é o dia que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, a comunhão do Espírito do Senhor, sejam com essas duas jovenzinhas que entregam sua vida a Jesus, com a vida desses irmãos queridos que estão aqui à frente, a vida desta congregação e daqueles que nos assistem pela internet. Sejam cheios e plenos do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu perguntar, irmão, alguém sentiu a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida? Levante a sua mão. Amém. Enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero